Boa noite. Tudo tranquilo com vocês? A gente está seguindo na nossa série aqui sobre a segunda carta de Pedro. Essa é uma série expositiva. A gente se propõe a caminhar por todos os versos dessa carta e nós começamos há 3 semanas. Hoje é a terceira semana e na primeira semana nós falamos sobre os 2 primeiros versículos e aí, somente em 2 versículos, nós tivemos uma pregação de uns 45 minutos e hoje eu vou pregar 9. Então já prepara o coração e pode ser que você não saia daqui tão cedo, não estou brincando, tá? Antes do horário certo aí você vai sair com toda certeza. Hoje a gente está caminhando para a terceira pregação dessa série e eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você se lembra das pregações anteriores? O que a gente falou, a importância disso? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu queria saber se você é do tipo de pessoa que se esquece das coisas com muita frequência. Você é esse tipo de gente que tem dificuldade assim de se lembrar das coisas, da fisionomia de alguém, do nome. Você passa por uma pessoa na rua e aí você fala, eu conheço ela de algum lugar, mas não lembro de onde. Você fica 3 semanas com aquele negócio martelando na cabeça, até que um dia, do nada, você está fazendo alguma outra coisa que não tem nada a ver, e você fala, eu acho que eu conheço aquela pessoa de tal lugar, do CrossFit. Eu não lembrei antes, porque eu tinha vergonha de conhecer alguém do CrossFit, então, mas eu acho que é de lá que eu conheço essa pessoa. Ou você olha para a pessoa e você fica tentando imaginar, assim, cara, da onde... Você é esse tipo de gente? Você lida com alguém que é muito esquecido? Você casou com alguém assim? Você trabalha com alguém assim? Eu trabalho com alguém assim, já se levantou ali para se acusar, já tá, é sempre assim, quando a palavra vai no coração, a pessoa... Brincadeira, gente, Flávio obviamente está trabalhando aí nos 2 cultos, mas você trabalha com alguém que é esquecido? Parece que as coisas, se você é esse tipo de gente, parece que as coisas têm piorado de um tempo para cá. Parece que quanto mais o tempo vai passando e a gente vai arrumando justificativa, né? A Covid deixa a gente esquecido, pode deixar realmente. É a quantidade de coisas que eu tenho para fazer no meu dia a dia. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu tenho uma boa notícia para você hoje à noite. Não é que você vai sair daqui curado com uma boa memória, mas você encontrou alguém exatamente como você, que é o meu caso. Essa semana, pesquisando sobre isso, eu li em um site... E de verdade, eu não me lembro em qual site eu vi isso, mas é sobre uma pesquisa que mostra que talvez um dos principais fatores que tem contribuído ou atrapalhado em relação a esse problema de esquecimento se dá pelo excesso de informações. A nossa geração é a geração que mais recebe informações o tempo todo. Nós estamos em contato com isso o tempo todo pela tela do nosso celular. Nós não somos nem surpreendidos mais com a musiquinha do Plantão da Globo, lembram? Quando tocava aquele negócio, o coração acelerava. Hoje em dia, nós nos antecipamos. Quando toca a música, você fala, é só para anunciar que fulano morreu. Acho que foi o avião que caiu. A gente já sabe das informações, e se você não procura, é só você fazer parte de um grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que no seu tem a mesma coisa que tem em todos que eu participo, que é aquela pessoa que quer ser protagonista de notícia ruim, não tem? Qualquer coisa que acontece no mundo, tal pessoa morreu, e ela vai e joga o link, joga no grupo, e você pergunta, mas quem é essa pessoa? Ela fala, eu não sei, eu sei que morreu, e a gente vai sendo informado o tempo inteiro sobre tudo que está acontecendo, seja perto ou seja longe, mas é fato que esse excesso de informações tem afetado a saúde mental de muita gente, e um dos principais sintomas é exatamente o sintoma do esquecimento. Comigo tem piorado um pouco ultimamente. Essa semana eu fui conversar com uma pessoa e falei assim, olha, eu acho que eu ando bem esquecido. E ela falou assim, mas quando começou isso? Eu falei, isso o quê? Não, estou brincando. É óbvio que isso não aconteceu, até porque é um problema que eu tenho desde sempre. Quando criança, às vezes, minha mãe pedia para comprar alguma coisa no mercado que estava faltando para o almoço. Eu ia e quando chegava, ela esperava que eu já trouxesse o que ela tinha pedido e eu tinha esquecido o que ela pediu. E aí vinha aquele combo de frases de mãe, né? Eu quero ver quando eu morrer, como é que vocês vão se virar, tem um monte de gente para bagunçar e só eu para cuidar das coisas e tal. E era mais ou menos isso que acontecia. Talvez não tenha tanto a ver com falta de interesse, que era o que ela me acusava na época, eu sou traumatizado até hoje, viu, mãe?
Mas talvez não tenha tanto a ver com falta de interesse e tenha mais a ver com distrações. Eu estava passando e tinha alguém jogando futebol e os amigos, e encontrava algum colega e conversava sobre outra coisa. Eu acho que isso tem muito mais a ver com as distrações que nós temos no dia a dia. Mas seja por um motivo, seja por outro, seja pelas distrações, pelo excesso de informações, nós precisamos nos lembrar e nós precisamos intencionalmente nos forçarmos a isso, a nós lembrarmos daquilo que é mais importante. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos na nossa caminhada, eles não são resultado de coisas que nós não sabemos. Normalmente, eles são fruto de coisas simples que nós sabemos, que são tão simples a ponto de nós nos acostumarmos com elas e não nos lembramos dessas coisas no momento em que nós mais precisamos. Essa carta que a gente está estudando, ela foi escrita por um apóstolo de Jesus chamado Pedro, e ele estava perto de morrer, ele estava preso em Roma, e já chegando no final já dos seus dias, então ele se dedica a escrever aquilo que ele considera ser o mais importante para um conjunto de igrejas na Ásia Menor, que estava sendo atacado por falsos ensinos. Falsos mestres estavam entrando na igreja, deturpando a mensagem do evangelho e tentando demovê-los da ideia original, que era o evangelho do jeito que ele é, como foi pregado pelos apóstolos. Então Pedro ele escreve essa carta chamando a atenção desses irmãos para isso, e o texto de hoje, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque o texto de hoje começa com uma advertência de Pedro para que esses irmãos se lembrem daquilo que eles precisavam lembrar. Coisas simples, coisas que eles já sabiam, coisas que não eram nada especiais, no sentido de uma revelação oculta, específica, não, eram verdades simples que eles conheciam, mas eles precisavam lembrar. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, ou seu aplicativo, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 12 ao 21, primeira pregação, versos 1 e 2, a segunda pregação foi semana passada com o Dodô, o pastor Douglas, da Igreja Plena da região oceânica, lá de Niterói. Ele pregou do verso 3 ao verso 11, e hoje a gente parte a partir do verso 12. Eu vou pedir para você, por gentileza, que mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhando por esses versos, embora o texto seja projetado na versão que eu leio, que é a NVI, eu peço, por favor, que você mantenha a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, se você não tiver e quiser abrir também, no Google aí, a Bíblia, enfim. Se o seu celular é da Claro, não vai funcionar, tá? Então, já deixo avisado. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 12 a 21. O texto diz assim: por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, e a gente pede ao Senhor que nos ajude a compreender as verdades escritas nesse texto bíblico e a aplicá-las à nossa caminhada, ao nosso cotidiano, para que a gente viva
numa vida que te agrade em todas as coisas. Nos ajude a focarmos no que de fato importa nesse momento, que é ouvirmos a Tua voz, que qualquer distração, seja de fora, seja de dentro, qualquer preocupação que possa tentar nos tirar do foco, que é ouvir a Tua voz, que nós possamos nos manter focados em fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que é dedicar esse tempo para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer por meio da pregação da Tua palavra. A gente ora pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, se você puder colocar o seu celular no silencioso, no culto da manhã, no meio da pregação, começou a tocar uma música, eu achei um absurdo, alguém no meio da pregação está com o celular tocando a música até que eu vi que era o meu. Então, por favor, para que não haja essa vergonha novamente, você faz essa gentileza. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se divide basicamente em 3 parágrafos. Se a versão que você tem é a NVI, você vai ver que além da divisão de versículos, há uma divisão muito clara de parágrafos. E é exatamente essa divisão proposta que eu sugiro que a gente caminhe olhando para ela. A primeira delas, a gente percebe entre os versos 12 e o verso 15, quando Pedro vai dizer, por isso, e quando ele começa com essa expressão, ele está fazendo uma conexão. Por isso, o quê? Pedro está falando que ele vai concluir agora uma ideia baseado no que ele falou anteriormente. Para nós entendermos o que ele quer dizer com por isso, você tem que entender o que ele está falando antes. E o que ele está falando antes? As 2 primeiras pregações, depois você assiste lá no YouTube. Mas, basicamente, o que Pedro está falando é da importância de ser um servo, da autoridade daquilo que ele está escrevendo. Ele fala sobre a fé que esses irmãos receberam, o quanto ela é valiosa. Ele fala que nós já temos tudo o que nós precisamos para a nossa comunhão com Deus. Ele nos diz que nós devemos nos empenhar na nossa salvação. Ele fala inúmeras coisas e ele começa esse trecho dizendo, por isso, ou seja, por causa de todas essas verdades que vocês conhecem, eu sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Pedro está escrevendo para esses irmãos, a fim de que eles se lembrem daquilo que eles já sabiam. Pedro não está escrevendo para uma comunidade de descrentes. Pedro não está escrevendo para uma igreja recém-plantada, onde as pessoas ainda não tinham a noção do que era o Evangelho. Ele está escrevendo para um conjunto de igrejas que já tinha ouvido sobre o Evangelho, que sabia o que o Evangelho significava. No verso 3, por exemplo, ele chega a mencionar o seguinte, vocês, pelo poder divino, já têm tudo o que vocês precisam para a vida e para a piedade. No verso 12, ele vai dizer para esses irmãos, se bem que vocês já conhecem essas coisas e vocês estão solidamente firmados na verdade que vocês receberam. Eles conheciam o Evangelho, eles estavam solidamente firmados, eles conheciam essa mensagem que haviam recebido, mas ainda assim Pedro está escrevendo para esses irmãos dizendo, eu preciso que vocês se lembrem destas coisas. A maioria, irmãos, dos problemas que nós enfrentamos na vida, como eu disse, são resultado de nós não observarmos coisas que nós já sabemos. Porque aquilo que é novo nos assusta. E quando nos assusta, nós tendemos a nos preocupar mais, a analisar mais, a pensar um pouco melhor. Eu trabalhei alguns anos embarcado no mercado offshore, algumas pessoas aqui da igreja trabalham ainda com isso. Nós temos aqui alguns profissionais de segurança do trabalho, que basicamente são as pessoas que interrompem o serviço dos outros, assim, só para você entender mais ou menos. Óbvio, com a preocupação de que o serviço seja bem executado, a pessoa trabalhe de forma segura e tal, mas você pode perguntar a alguns, inclusive, ou quem trabalha nessa indústria ou em tantas outras, eles podem confirmar que a grande maioria dos acidentes ocorrem em atividades que são rotineiras, simples, normais, cotidianas, coisas que a pessoa está cansada de fazer, acostumada a fazer, e é exatamente aí que mora o perigo quando nós nos acostumamos com as coisas que são simples demais. Porque essas atividades não requerem uma permissão de trabalho especial, não requerem uma reunião diferente para analisar os riscos envolvidos. São atividades comuns, são atividades rotineiras, e nessas coisas que nós nos acostumamos, são nessas coisas que nós costumamos errar ou ser atingidos de alguma maneira. A preocupação de Pedro com esses irmãos
não era com teorias absurdas de pessoas dizendo Jesus foi um ET, sei lá, alguma coisa que você vai ouvir e vai pensar, cara, isso não faz o menor sentido. A preocupação de Pedro era com falsos ensinos travestidos de evangelho. Eram aquelas mensagens que você pensava assim, será que isso faz algum sentido? E eles tentavam de modo muito sutil, e ao longo de toda a história da igreja, os grandes problemas de falsos ensinos invadindo a igreja de Cristo, ao longo de toda a história da igreja cristã, você vai perceber que esses falsos ensinos são adulterações que são sutis, leves, que talvez no primeiro momento você não consiga perceber. Por isso que a preocupação de Pedro com esses irmãos não é sobre coisas com conhecimentos absurdos. A preocupação de Pedro é a seguinte: vocês conhecem o Evangelho, vocês sabem o que é essa mensagem, e eu quero que vocês se lembrem dessas coisas. Ele enfatiza isso algumas vezes. Ele vai dizer no verso 12, terei o cuidado de lembrá-los sempre. No verso 13 ele vai dizer, eu considero importante despertar a memória de vocês quanto a isso. No verso 14 ele cita inclusive que está perto de morrer. No verso 15 ele diz o seguinte, eu estou perto de morrer, mas eu quero que vocês se lembrem dessas coisas até mesmo depois da minha partida. E o texto vai dizer para nós, no verso 14, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, ele está falando do seu corpo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. É importante abrir um parênteses aqui, que quando Pedro diz que Jesus já o revelou, que ele está perto da morte, os comentaristas bíblicos, eles defendem que Pedro está se referindo a um episódio lá narrado em João 21, quando Jesus encontra com ele e fala assim, Pedro, você me ama? E ele fala, eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor, eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes a mesma coisa, até que no final desse diálogo, Jesus fala para Pedro o seguinte, quando você era mais novo, você escolhia o que você vestia, você escolhia para onde você queria ir, mas vai chegar um dia em que outra pessoa vai escolher sua roupa, vai chegar um dia em que você vai para onde você não quer ir, e o texto vai dizer, isso foi para informar sobre o tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Quando ele percebe que ele está numa prisão, que ele não tem mais opção de escolher o que ele vai vestir, o que ele vai fazer, para onde ele vai, ele entende que essas palavras de Jesus estão se cumprindo. É muito importante a gente estudar de modo sério as Escrituras, porque você poderia pegar esse versículo isolado e dizer que Jesus revelou para Pedro, porque ele foi numa vigília, porque ele foi no monte, sei lá, e teve um acesso a uma... Não é isso que está acontecendo nesse texto, ele faz menção a um episódio anterior. Até porque, se você pegar um versículo de forma isolada, esse mesmo versículo que Jesus fala para Pedro assim, quando você era mais novo, você escolhia o que vestia e para onde queria ir. Mas vai chegar um dia que outra pessoa vai escolher a sua roupa e vai escolher para onde você vai. Se você para aí, você vai dizer assim, é casamento. Estão profetizando que Pedro vai casar. Porque depois que casa, você perde o direito. Você não escolhe mais roupa, não escolhe para onde vai. Então, não é essa a ideia do texto. Nós precisamos analisar todo o contexto para entender o que está sendo dito aqui, e é exatamente isso que Pedro está trazendo à sua memória, quando ele diz que o Senhor Jesus o havia revelado, que ele estaria perto de morrer. Mas ele diz no verso 15, que eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Que coisas são essas? O que ele falou até agora nessa carta. A importância de ser servo, a autoridade do que ele escreve, a certeza de que é Deus quem providencia os meios para a nossa comunhão com ele, a necessidade de nós nos empenharmos na nossa caminhada cristã, a importância de viver uma vida que dê frutos para a glória de Deus. Ele está escrevendo para esses irmãos, lembrem-se sempre disso, são coisas simples, são coisas que eles já sabiam, são coisas que nós também sabemos. Mas às vezes nós temos dificuldade de lembrar e aplicar isso na nossa própria vida. O reformador Martinho Lutero dizia o seguinte, nós precisamos nos lembrar do Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos dele todos os dias. Às vezes até fazemos a coisa certa, mas o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos,
ele vai se perdendo de certo modo que a gente passa a fazer o que é certo, com a motivação errada. E nesse momento, para que a gente volte para o lugar de onde a gente jamais deveria ter saído, a única coisa capaz de nos trazer de volta para isso é a mensagem do Evangelho. A mesma mensagem do Evangelho que você ouve todos os domingos. Da criação, da queda, da redenção e da consumação. De que Deus criou o homem perfeito, de que havia plena e perfeita comunhão entre Deus e a criação, que era o homem. Mas aí veio a queda, que foi o pecado, a decisão de desobedecer a Deus. Pecado esse dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que nos representavam, que nos continham, de modo que por causa do pecado deles, nós também fomos afetados e nascemos, todos nós, separados de Deus, inimigos de Deus, inclinados à nossa própria natureza, que é contrária às coisas de Deus, e não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer para nos reconectarmos a Deus. Não havia absolutamente nada que pudesse ser feito da nossa parte para que essa desconexão ela fosse desfeita, para que essa conexão ela fosse refeita. Não tinha nada que pudéssemos fazer. E aí entra a boa notícia, que é o significado da palavra evangelho. Deus enviou então Jesus, o seu único filho, que viveu uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver, que morreu na cruz assumindo a nossa condenação, e que a certeza de que ele venceu, como foi falado no começo do culto, é exatamente a sua ressurreição, porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse sido vencido pela morte, era uma prova de que ele foi um pecador como qualquer um de nós. A certeza que nós temos de que a sua vida foi perfeita é exatamente uma certeza pautada na ressurreição. Uma mensagem do Evangelho que não fale de ressurreição é uma mensagem que está incompleta. Paulo escreve para os coríntios dizendo que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé não faz sentido e nós somos os seres mais miseráveis de todos. O que traz sentido, irmãos, para a nossa pregação, o que nos dá a certeza de afirmarmos que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Essa certeza se pauta exatamente no fato de que ele venceu a morte e nós também venceremos porque ele fez isso por nós. Tragada foi a morte pela vitória. É o que Paulo vai escrever aos Coríntios também, na primeira carta, no capítulo 15. E essa certeza nos enche de esperança. Que o mesmo Jesus que veio, viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação, para sermos declarados justos diante de Deus. Ele nos prometeu que voltaria um dia onde nos levaria, para estarmos com Ele por toda a eternidade. E essa é a mensagem do Evangelho que nós precisamos nos lembrar todos os dias, porque nós nos esquecemos e tendemos a caminhar para a justiça própria, para achar que eu faço por merecer alguma coisa da parte de Deus, por achar que eu consigo pagar um preço para morar no céu. E a mensagem do Evangelho vem me dizer o seguinte: calma aí, abaixa essa bola, você não é isso tudo que você pensa que você é. Não é pelo que você faz, não é por ser quem você é tão somente pelo que Cristo fez. Por outro lado, a mensagem do Evangelho nos traz de volta também quando nós vamos para o outro extremo. Eu sou pecador demais. O pessoal da igreja está aqui porque não sabe o que eu faço escondido, não sabe o que eu faço na internet, não sabe o que eu faço. Então as pessoas me veem aqui, mas o meu pecado é grande demais, eu não sei se Deus me aceita por isso. E a mensagem do Evangelho te traz de volta e diz assim, ao mesmo tempo que você é tão pecador a ponto de Deus enviar o seu filho para morrer, você é tão amado por Deus a ponto de Deus enviar o seu filho para morrer por você. O Evangelho nos confere essa nova identidade que nós acabamos de cantar sobre ela: escolhido, perdoado, ter a certeza de que nós éramos inimigos de Deus e agora o Senhor está do nosso lado. Todas essas verdades nos são trazidas à mente por causa da mensagem do Evangelho. Por isso, nós precisamos da glória. Por isso, nós precisamos nos lembrar todos os dias da mensagem do Evangelho, porque nós temos a tendência de nos esquecermos todos os dias. A partir de conversas, gabinetes que eu faço, observações, eu tenho percebido que boa parte dos problemas dos nossos irmãos são resultado da não aplicação dessas verdades simples na vida. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar das coisas mais simples
a fim de que cresçamos em maturidade em busca da plenitude. A partir disso, Pedro fala também agora sobre a sua experiência, a partir do verso 16. Ele vai dizer para esses irmãos, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você se lembre que Pedro está escrevendo para uma igreja recheada de falsos ensinos por causa de falsos mestres que estavam entrando. Todas as afirmações mais assertivas que ele faz assim, ele está combatendo um falso ensino. As pessoas o acusavam de pregar uma mensagem que foi inventada, que a mensagem do Evangelho foi uma mensagem, uma fábula, uma história que inventaram, ou para que houvesse uma insurgência contra o império, ou para que eles não se saíssem tão mal assim. E Pedro está escrevendo de modo muito assertivo, dizendo, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Tinha muita gente ainda nessa época, viva, que tinha estado viva também durante a crucificação de Jesus. Quando Pedro afirma ser testemunha ocular, é como se ele dissesse, olha, se você tiver alguma dúvida, pergunta para qualquer uma dessas pessoas. Então, essa frase dele, ele está atacando falsos mestres. Ele poderia terminar esse parágrafo e botar assim, hashtag pronto falei, que era quase um desabafo, porque ele estava sendo acusado de pregar uma mensagem leve, uma mensagem mentirosa, e ele está lembrando esses irmãos sobre o que Jesus fez. A mensagem do Evangelho é uma mensagem real, não são fábulas, não são invenções. E a gente tem que se lembrar que os apóstolos sofreram coisas terríveis por causa dessa mensagem. Ninguém daria a vida por algo em que não acreditasse. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Alguns apóstolos foram mortos decapitados. Outros sofreram torturas, foram jogados em panela de óleo fervendo. Ninguém sofreria coisas desse tamanho por coisas em que não acreditavam. E eles foram testemunhas oculares do que Jesus havia feito. Ele fala sobre a sua experiência. E Pedro é um dos homens que tem algumas experiências que ninguém mais teve. Andar sobre as águas, estar mais próximo de Jesus, mesmo no grupo dos 12, ele era alguém que estava sempre por perto ali, junto com Tiago, João e o barquinho, eles sempre estavam juntos ali, bem próximos a Jesus. Ele cita, inclusive, um episódio muito interessante, quando uma voz de Deus, dos céus, fala sobre Jesus, dizendo, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Isso aconteceu no batismo de Jesus e isso aconteceu no episódio da transfiguração. É desse segundo episódio que Pedro está falando, porque no verso 18 ele fala que nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está falando de uma experiência incrível que ele teve. Pedro está no monte e de repente ele vê ali Jesus, Elias e Moisés. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, Jesus representando a graça de Deus, e talvez num misto de confusão, mas quem é mais importante dos três, a quem eu devo dar mais crédito? Ouve-se uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho, ouçam-no, esse é o meu filho amado de quem me agrado. E Pedro faz uma proposta para Jesus, Senhor, por que a gente não faz 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés? Olha o nível das experiências pessoais que esse homem teve. E aqui a gente é desafiado a pensar que uma fé que é verdadeira, ela produz experiências que são reais. Uma fé sem experiência é uma fé que não faz muito sentido. Tiago vai dizer, por exemplo, que a fé sem obras, ela é morta. Na semana passada, o Dodô pregou sobre esse caminho da fé, que precisamos acrescentar à nossa fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade ao amor, de modo que tenhamos uma fé que seja operante, produtiva, porque uma fé que é real, ela leva necessariamente a experiências pessoais. Eu tenho certeza que de todos presentes aqui que já passaram pela experiência de conversão, todos vocês vão ter pelo menos uma experiência pessoal a ser destacada. Alguns foram milagrosamente curados, outros receberam dons sobrenaturais,
Outros tiveram alguma área da vida totalmente transformada. Outros vão dizer, eu não experimentei nada disso, mas Deus mudou o meu coração, eu era inimigo de Deus e hoje eu sou filho de Deus. E esse é, de fato, o maior milagre e a maior experiência que nós podemos vivenciar. A nossa fé, se ela é verdadeira, ela vai necessariamente produzir experiências, e as experiências têm o seu lugar na caminhada. Quando nós conectamos esses dois parágrafos lidos, que precisamos nos lembrar do que já sabemos, e que a nossa fé, se for verdadeira, produz experiências, nós podemos pensar, irmãos, que em muitas dúvidas que nós enfrentamos, em muitos momentos ruins, em muitas crises de fé que nós vivenciamos, se nós simplesmente olharmos para trás e nos lembrarmos do que Deus já fez por nós, isso é suficiente para sermos revigorados. Se você está se sentindo sozinho hoje, e você olha para trás na sua caminhada, você vai perceber momentos em que você se sentiu assim, mas pôde ter a certeza de que você não estava abandonado e não estava sozinho. Triste, angustiado, aflito, ansioso e tantos outros exemplos. O que Pedro está fazendo é olhar para trás, ao mesmo tempo que ele está escrevendo sobre a importância disso, ele está olhando para trás e ele está fazendo isso. Ele está falando sobre experiências que ele teve, que trazem esse vigor, que trazem essa força. Ele é um homem que deu a vida por causa do Evangelho, se dedicou a essa mensagem, pregou, plantou igrejas, foi um grande pregador, um grande líder. E como é o final da vida desse homem? Preso, numa masmorra em Roma, prestes a ser condenado, foi condenado à crucificação, e os escritores históricos vão dizer que ele, por não se considerar digno de morrer como o Senhor Jesus, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse é o final da vida desse homem, mas ele não está reclamando, ele não está lamentando, ele não está destilando ódio, ele não está murmurando, muito pelo contrário, ele está falando para esses irmãos, eu quero que vocês se lembrem das verdades do Evangelho, valeu a pena tudo isso. Eu quero que vocês sejam fortalecidos ao se lembrarem dessas memórias. Ele olha para trás e se lembra das experiências e dá ainda mais valor. É como o Jeremias vai dizer em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Só que um contraponto muito importante nós vemos no próximo parágrafo, que os próximos versos, a partir do 19, eles vão nos deixar muito claro que as experiências, embora sejam importantes na caminhada, elas não são primordiais. Verso 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Pedro conclui esse trecho falando sobre a supremacia das Escrituras, a supremacia da palavra de Deus, porque as experiências são boas, as experiências são consequências de uma fé que é real, mas as experiências não podem de forma alguma nos guiar. Nós não podemos ser guiados pelas nossas próprias experiências. Nós podemos desfrutar delas, mas não são elas que determinam a nossa caminhada. Porque experiências são subjetivas. Nem todos vão experimentá-la do mesmo modo. E se nós nos guiarmos por elas, nós vamos tentar padronizar a forma como Deus age, do modo como Ele fez em nós. Por isso a gente vê tanta gente com crise com isso, tentando padronizar a ação de Deus, baseando-se nas próprias experiências. Quando é que eu defino se uma pessoa se converteu ou não? É quando Deus convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo e muda o coração dela, transforma. Mas para muitos que vivem baseados na experiência, quando é que uma pessoa se converte? Quando ela levanta a mão num apelo, quando ela vem à frente, quando ela repete uma oração com o pastor, pedindo a Deus para escrever o nome dela no livro da vida, que a Bíblia diz que já está escrito e selado, não sei como é que vai escrever por dentro de um livro que já, enfim,
As pessoas condicionam essas experiências ao modo como Deus deve agir. Quando é que uma pessoa recebe o dom do Espírito Santo? Quando é que ela recebe o Espírito Santo? Quando ela se converte. É simples. Se é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, quando ela confessa Cristo, é porque ela recebe o Espírito Santo. Mas quando condicionamos as experiências, o que as pessoas vão dizer? Quando se recebe o Espírito Santo? Quando a pessoa recebe um dom específico de falar em línguas, por exemplo. E aí a gente cria categorias de crentes. Esse aqui é crente, mas não é batizado com o Espírito Santo. Mas como? Paulo em Romanos vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se ele não pertence a Cristo, ele não é um cristão. Não tem como ser um cristão sem o Espírito Santo. Não faz o menor sentido bíblico ter uma segunda obra, um segundo momento onde nós somos batizados. Não, é o Espírito Santo quem te faz confessar a Cristo. Não existe isso. Mas é um problema muito grande quando nós condicionamos a ação do Espírito Santo a alguma experiência pessoal, ou sobrenatural, ou o que quer que seja. As experiências são importantes. Os dons que nós recebemos são importantes, mas não são eles quem orientam ou determinam a nossa caminhada. Senão a gente fica preso ao pragmatismo de ir tentando as coisas para ver o que dá certo. Senão a gente corre o risco de achar que o que Deus faz está relacionado ao que eu sinto e não ao que Ele diz. Deus está aqui nessa igreja, porque eu sinto. Na hora do louvor, nossa, que bênção. E no dia que você não sente nada? Será que o que você sente é suficiente para padronizar e definir um termo se Deus está aqui ou não? Óbvio que não. Deus está aqui porque Ele disse que estaria presente onde as pessoas se reunissem no seu nome. Mas se a gente vive condicionado pelas experiências, a verdade, irmãos, é que a gente fica louco. A verdade é que a gente fica louco. Nós supervalorizamos os nossos sentimentos, porque nós nos guiamos pela experiência e não pela palavra de Deus. Aí você diz assim, eu ofendi o meu irmão. Vou esperar Deus falar comigo para saber se eu devo pedir perdão. Aí Deus fala assim, já está escrito, cara. Eu vou ouvir Deus falar se eu preciso amar o próximo. Você precisa. Deus não vai falar, eu estou falando para você, porque Ele já falou, já está escrito. E a gente vai condicionando todas as coisas a esse sentir. Eu preciso sentir, alguém precisa falar no meu coração, eu preciso ter esse mover. E se a gente seguir por isso, irmãos, a gente não vai a lugar algum, porque essas coisas são subjetivas. A gente produz um monte de crente imaturo, que finge, que mente, que faz um monte de coisas para parecer espiritual, porque as experiências são esse termômetro de espiritualidade. E o que deveria ser? Conhecimento da palavra de Deus. Quando eu estava no seminário, eu estava falando para o pessoal que se eu fosse me guiar pelas experiências, eu não estaria no ministério pastoral de forma nenhuma, porque eu ouvia as pessoas falando assim, como que foi o seu chamado para o ministério, assim. Aí um falava assim, eu vi uma mão de fogo no céu, fazendo assim, vem. Eu falava assim, caramba, acho que Deus não me chamou, não. No máximo ele assoviou, eu entendi errado, alguma coisa assim aconteceu. E aí o outro falava assim, eu estava perdido, abri a Bíblia, botei o dedo. Tem gente que acha que é assim. A turma da caixinha de promessa 2.0 é assim, põe assim, e apareceu lá o texto de Jeremias, dizendo, antes que eu te formasse, eu te santifiquei, antes que eu te tecesse no ventre materno, o cara não sabe nem o que significa tecesse, mas foi o chamado dele. Eu te constituí profeta às nações. E eu ficava olhando e falando, cara, o meu chamado foi ler uma ordem na Bíblia e obedecer. É basicamente isso. Não sei se isso te assusta ou te tranquiliza, mas eu não posso condicionar as experiências, o chamado de Deus para a minha vida ou não tem como. Essas coisas são subjetivas. Porque se eu entendo que Deus ele só chama alguém quando ele aparece com a mão de fogo falando vem, qualquer outra pessoa eu vou classificar como um cristão de segunda categoria ou não chamado por Deus. A questão não é que as experiências não sejam válidas.
A questão é que não são as experiências que determinam a nossa caminhada. Eu creio que Deus pode chamar alguém com a mão de fogo? Não sei, sinceramente eu não sei se eu creio nisso não, mas sei lá, pode ser que aconteça. Mas eu não preciso me guiar por essas experiências para padronizar. E a gente vai vivendo assim nessa loucura. Eu preciso fazer assim porque eu senti no coração. Eu vou dar um exemplo de uma igreja que eu fiz parte. A igreja adquiriu um terreno, não lembro se foi alugado, e mais ou menos no meio desse terreno, você vai entender porque eu estou dizendo mais ou menos, parecia que era no meio, mas era mais ou menos no meio, tinha tipo uma paredezinha assim, de uma ponta até outra, mas tipo um tijolo só de altura assim. E aí a igreja conseguiu o empréstimo de uma tenda, e queriam decidir de qual lado a tenda seria colocada. Se seria colocada do lado direito, para construir depois do lado esquerdo, se colocaria a tenda do lado esquerdo para construir depois do lado direito. Na época não tinha essas doideiras de esquerda e direita, igual a gente está enfrentando hoje, então foi bem mais tranquilo nesse aspecto, senão já ia dar confusão aí, né? Pastor, mito, enfim. Não foi isso que aconteceu. Mas aí fizeram uma reunião para decidir se vai botar a tenda. Olha como é crente, cara. Faz uma reunião para decidir se a tenda vai para o lado esquerdo ou para o lado direito. E aí começam os argumentos. Aqui é na esquina, aqui é de frente para a linha do trem, aí o pessoal já vai sabendo onde que é. Aqui pega o sol da tarde, aqui pega o sol da manhã, aqui o pessoal chega, tem um valão do outro lado, enfim. Tantas informações, assim, aquelas discussões, até que o pastor pediu a palavra e falou assim, olha, eu acho que a tenda tem que ser do lado esquerdo, porque Deus me falou. E acabou a discussão. Como que eu vou discutir com alguém que falou que a tenda tem que ser do lado esquerdo, porque Deus falou com ele? E aí chegou a tenda, e quando foi medir certinho, Deus errou por uns 40 centímetros. Não coube do lado esquerdo. Aí eu não sei se ele entendeu errado, porque se Deus está de frente, o esquerdo de Deus é o direito dele. Eu não sei se essa foi a interpretação, eu não quis nem saber a desculpa que ele deu. Parece um exemplo estúpido, e é um exemplo estúpido, mas nós corremos esse risco quando nós condicionamos o que Deus está fazendo àquilo que eu acho e eu afirmo, eu senti no coração, Deus falou comigo e levamos tudo para o campo da subjetividade. As experiências, elas podem nos marcar em certo sentido. Você pode ter momentos na sua caminhada que você se lembra que Deus usou alguma situação para te trazer de volta, algum chamado, algum acontecimento, mas as experiências, elas não podem nos guiar. Pedro está escrevendo para esses irmãos, ele fala sobre experiências fantásticas que teve, ele caminhou ao lado de Jesus, ele foi alguém presente, uma testemunha do cenário da transfiguração, Jesus, Moisés e Elias ali presentes diante dele, ele viu coisas que talvez ninguém mais tenha visto. Mas logo depois de falar sobre tudo isso, ele vai dizer para os irmãos, assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Eu tive essas experiências, eu passei por isso tudo, mas eu quero que vocês compreendam que ainda mais firme nós temos a palavra dos profetas, e ele está se referindo ao Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles tinham àquela altura. Absolutamente nenhuma experiência, irmãos, é mais importante para um cristão do que a certeza que nós temos por meio da palavra de Deus que é revelada a nós. Pedro poderia se orgulhar das suas experiências e dizer, olha, é assim que funciona porque eu estava na transfiguração, é assim que funciona porque eu caminhei sobre as águas, é assim que funciona porque eu preguei um sermão e 3.000 se converteram, é assim que funciona porque foi para mim que Jesus disse que a partir de uma declaração minha a igreja seria estabelecida. Ele não faz nada disso, ele está deixando muito claro para esses irmãos que nada é mais firme para nós do que a própria palavra de Deus. E ele defende a suficiência e a autoridade das Escrituras ao dizer que ela nos ilumina. Ele vai dizer, vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ele defende a suficiência das Escrituras ao dizer que ela nos ilumina. Ela clareia o nosso entendimento. As experiências, elas podem nos confundir.
se você põe a tenda do lado esquerdo ou do lado direito, mas a palavra de Deus, ela ilumina. Pedro defende a autoridade das Escrituras, quando ele diz que a palavra de Deus não provém de interpretação pessoal, não tem origem na vontade humana, mas foram homens impelidos pelo Espírito Santo que a escreveram. Todos nós sabemos disso, todos nós cristãos, já caminhando por algum tempo. São verdades simples, mas nós precisamos nos esforçar para nos lembrar dessas verdades simples. Assim como os falsos mestres do primeiro século, muitos falsos mestres hoje têm tentado contra a autoridade e a suficiência das Escrituras. Alguns de fora vão dizer: a palavra de Deus tem o mesmo peso que a tradição. Não tem. A palavra de Deus é o elemento mais firme que nós temos e o único pelo qual nós podemos conduzir a nossa caminhada. Alguns de fora vão dizer: mas a Bíblia foi escrita por homens. O que a pessoa queria que escrevesse a Bíblia? Um cavalo? Não dá para segurar a caneta que tem... Talvez cavalo é quem usa esse argumento, né? Mas enfim, vamos deixar as ofensas de lado para a época da eleição. Estou brincando, gente. Estou brincando. Do lado de dentro também nós temos falsos mestres que colocam experiências acima da palavra de Deus, experiências contraditórias. Nós precisamos nos lembrar dessas verdades simples, que as experiências fazem parte da caminhada, mas elas não nos guiam. Eu gosto muito de uma frase de Lutero, novamente, onde ele diz o seguinte: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo o que preciso conhecer, tanto para essa vida, quanto para a que há de vir. É uma declaração um tanto quanto mal-humorada. Ele era, de fato, assim, se você conhece um pouco da história, mas basicamente o que ele diz é o seguinte: se alguém me traz uma profecia, e essa profecia é contrária ao que as Escrituras dizem, essa profecia é falsa. Se alguém me traz uma profecia, e essa profecia está de acordo com o que a Bíblia diz, essa profecia não é necessária, porque eu já tenho a palavra de Deus. Quando nós abraçamos a importância das experiências, às vezes é uma justificativa para a nossa falta de motivação e interesse em nos aprofundarmos naquilo que já nos está revelado por meio da palavra de Deus. Como eu disse, Pedro foi uma das pessoas em toda a história, alguém que talvez tivesse mais motivo para se orgulhar das experiências que teve. Mas ele entendeu que ainda mais firme do que tudo nós temos a palavra de Deus, no caso, a palavra dos profetas. No verso 3, ele havia dito que já temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade por meio do divino poder de Jesus Cristo. E agora ele conclui esse trecho, fazendo menção das Escrituras como sendo superiores a qualquer coisa, e que a gente se lembre disso sempre. Nós só temos tudo o que nós precisamos por meio da palavra do Senhor revelada a nós. As experiências são importantes, as experiências são boas, as experiências são marcantes, mas nós somos guiados única e exclusivamente pela palavra de Deus.